Romanos 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Pai querido, Pai santo, eterno Senhor da vida, Senhor da morte, Senhor de tudo que se possa imaginar, rogo-te nesse instante que fale aos nossos corações, que derrame da tua graça mais uma vez, entre milhares de vezes, uma vez que renova a tua misericórdia. Eu me apego à tua palavra e tenha misericórdia de nós, Senhor. Queridos, o escritor de Romanos, palavra de Deus, o grande apóstolo Paulo, ele faz um pedido, meio que suplicando através desse livro aos romanos e a nós. Ele diz: eu peço, eu suplico, eu rogo, ó meus amados, eu não rogo por mim, mas eu rogo pela misericórdia de Deus, que vocês mudem, que vocês parem com isso, que vocês levem a sério, vocês cresçam e que vocês apresentem o vosso corpo a Deus como um sacrifício que é vivo, como um sacrifício que seja santo, um sacrifício tão aprazível aos olhos de Deus, que agrade a Deus. Ele diz que é o nosso culto da mente, é o culto racional, o culto da razão. Mas ele também diz: não conformei, não fiquem conformados, de braços atados com Deus ou com as coisas desse século. Ele diz: vocês devem se transformar, se deixar ser transformado, entrar numa transformação que mude a mente de vocês, porque só assim, somente assim, poderão experimentar. E eu imagino, quando eu era menor, eu era bebê, criança, quer dizer criança, eu ia para o colégio e ficava doido que não tinha dinheiro. Aí algumas crianças levavam lanche bom, lanche gostoso, às vezes levava pirulito antigo, isso aí. E eu ficava louco, pedia um pouquinho só para experimentar, só para passar um pouquinho assim no lábio. Eu ficava, e os meninos não me davam, eu ficava tão triste. Aí pedia a minha mãe me dava, eu ficava alegre, porque eu experimentei o sabor daquele pirulito. Queridos, só se pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus se eu mudar a minha cabeça, se eu mudar os meus conceitos, o meu modo de pensar, e não me conformar com o sistema desse mundo.
com o que esse mundo diz, com o que esse mundo nos empurra, coloca a gente contra a parede para que possamos fazer e praticar. Não se conformem com o sistema. Não se conforme com aquilo que vai contra a palavra do Senhor. E só é possível não se conformar renovando a mente, lendo a palavra, recebendo a palavra de Deus, sendo instruído, discipulado, para que eu possa experimentar aquilo que Deus tem para mim. Mas no verso 1, Paulo é claro, ele diz que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Eu estava fazendo aqui uma alegação, são 3 pedidos no primeiro e 3 experiências no segundo capítulo. Querido, só é possível experimentar a boa vontade de Deus se eu apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Será que nós temos apresentado o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor? Como é que você cuida do corpo? O que você faz com o teu corpo? De modo que você alcance a boa vontade do Senhor? Mas o Escritor ainda diz: um sacrifício santo. Eu só posso experimentar a agradável vontade de Deus se eu sacrificar, se eu viver em santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor leva a eu provar, experimentar e passar a viver essa experiência de uma agradável vontade de Deus em relação à minha vida. Mas quem quer ir além, vai além e sai do sacrifício vivo e santo e vai para um sacrifício agradável a Deus. Eu faço um sacrifício que agrade ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim, Ele me revelará e fará com que eu experimente a sua perfeita vontade. Não há como se poder experimentar e viver a perfeita vontade de Deus sem um sacrifício agradável. Não há como Deus, o meu Pai, me revelar sua perfeita vontade sem eu sacrificar um agradável, um sacrifício que agrade a Deus. Não há como eu agradar a mim mesmo por experimentar a agradável vontade de Deus se eu não me sacrificar em santidade ao Senhor. E não há como eu experimentar e viver a boa vontade de Deus se eu não sacrificar em sacrifício corporal vivo ao Senhor. O princípio está em cultuar o Senhor, ter relacionamento com o Senhor e não me conformar com o Deus desse século e entrar numa renovação na mente. O meu patrão diz que eu tenho que mentir, eu tenho que dizer para ele, para os clientes que ele não está. E para eu não perder meu emprego, Daniel, eu minto. Queridos, renove a mente.
Não se conforme com esse emprego. O Senhor tem algo maior para você. Sacrifique-se. Seja santo. Sacrifique-se com um sacrifício vivo. Um sacrifício que agrade ao Senhor. A não ser que você não queira experimentar aquilo que Deus tem para você. Eu colo na prova. Eu quando estou fora dos olhos do meu pai, da minha mãe ou dos meus líderes, eu entro em conversas imorais. Eu assisto sites indecentes. Mas Paulo é claro. Ele diz que eu tenho que apresentar ao Senhor. Apresente ao Senhor. Eu rogo que vocês apresentem-se ao Senhor com o vosso corpo. O que os teus olhos têm visto? O que os teus ouvidos têm ouvido, escutado por aí? O que tua boca tem falado? Onde tua mão tem tocado? Para onde teus pés têm te levado? Será que teu corpo é um sacrifício vivo a Deus? Se for, prepare-se para experimentar a boa vontade do Senhor, querido e querida. Tu vive em santidade. O teu sacrifício é tão vivo que te leva a ser santo. Teus pensamentos são puros. Ainda que venha ser bombardeado por impureza, você luta por ela e contra ela em favor da vossa mente, da tua mente. Tu tem vivido a santidade? Então se prepare, querido, para experimentar a agradável vontade do Senhor. Mas se tu tem vivido um sacrifício que agrade a Deus, quer viver no corpo vivo a Deus, quer viver uma santidade a Deus que leva a Deus se agradar, então a perfeita vontade de Deus está aí à tua porta. Pode abrir a porta que o Senhor está te revelando a perfeita vontade dele nesse instante e receba. Não se conforme com essas coisas. Novamente, cultue ao Senhor, cultue com a mente, cultue ao Senhor com o teu corpo, cultue em santidade, cultue agradando a Deus, que você vai provar daquilo que Deus tem para você nessa terra. Beijo, queridos, medite nessa palavra, tamo aí.